Fala pessoal, estamos aí mais uma vez. Eu vou apresentar daqui a pouco, não vou apresentar porque a gente já esteve junto aí em outros momentos, né? Foi a primeira live que a gente fez, falando muito de BIM no ano passado. E eu tinha prometido pro pessoal que a gente ia descansar nossa imagem, igual o Roberto Carlos faz aí, faz o show do final do ano e dá um tempinho, né? Fizemos depois aí uma live sobre, uma live não, né? Uma gravação sobre portfólios. Falamos um pouco aí sobre paradas e alguns outros momentos. E eu estava pensando, a gente acabou de vir de um encontro bacana que teve em São Paulo, chamado Project Controls. Foi aí o primeiro desse encontro realizado no Brasil. Tivemos o prazer aí de assistir a umas palestras, ter uma série de insights lá. E, na verdade, a gente tem um programa aí interno na Plaorc, que é o Pílulas de Conhecimento, que ocorre às sextas-feiras, né? Junto com o Academia Plaorc, que é onde a gente coloca toda nossa formação que vai embarcada aí no nosso pessoal, e a gente também tem alguns cursos que disponibiliza para o mercado. A gente começou a pensar no formato, no conteúdo que entrar na sexta-feira, e aí o Pedro Citelli, sempre muito engajado, né, também inspirado por essa feira aí, deu uma ideia de a gente fazer uma hora aí, de sair do zero em uma hora, e chegar aí um entregável interessante, muito no intuito de inspirar aí o mercado, e ele vai falar um pouco sobre isso. Mas para não atropelar as coisas, né? Nós estamos aqui ao vivo, 22 de março, 3 horas, desejando a todos aí que vocês tenham cuidado no dia de hoje com essa previsão aí de chuva. A gente que trabalha com obra, né? Nós fomos avisados já com antecedência do transtorno que ia haver essa semana aí. A gente deseja que todos estejam bem, se prepare aí, que a gente não tenha transtorno no dia de hoje. E começar pelo começo, né? Eu sou Eduardo Siqueira, estamos aqui pela essa live que vai falar do BIM do zero até a 4D, até o cronograma, e deixar o Pedrão dar uma boa tarde para vocês aí, o Pedro Citelli, que é o nosso CTO, especialista em BIM e a nossa referência aí nesse assunto. Pedro Citelli. Tudo bem? Estamos aí de novo, né? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Isso daqui é um momento de lazer, na verdade. Isso aqui pra gente é um momento de lazer. É gratificante estar aqui. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que a gente viu lá na feira, no Project Controls. O que tá rolando no mercado, o que a gente tem de novidade, o que a gente enxerga como tendência na nossa humilde opinião, né? E no final eu vim trazer para você, aí eu vou falar especialmente para você, planejador. A gente vai mostrar aqui um passo a passo simples, de como você pode agregar valor no seu trabalho no dia a dia, tá? O que vocês vão ver aqui hoje, vocês podem começar a utilizar amanhã e que vai trazer um diferencial muito bacana. Não tô falando de currículo, tô falando de agregar valor no seu dia a dia, no seu trabalho, diferencial como profissional mesmo. E no mais é bater papo, contar história e relaxar, né? Cara, a gente faz isso de uma maneira muito leve, né? A gente brincou da última vez que a caneca é de café, de água, mas podia ser até de alguma coisa mais leve aí, porque a gente ama o que a gente faz, então são tendências. Se você do mercado de gestão de projetos hoje não está ou inspirado ou tentando pegar os pedaços desses nomes, dessas siglas que estão aparecendo, eu acho que talvez seja a hora de começar a pegar essas siglas, essas tendências. A gente foi nesse Project Controls, teve lá um caso de um projeto que usou como referência o contrato integrativo, que é uma das considerações que o Lean Construction faz. Ele estava muito bem nesse contrato integrativo, mas naquelas avaliações que a gente faz de cada área não estava tão bem em BIM. Então, antes da gente começar propriamente a falar aí do BIM, o Pedro vai trazer muita coisa de AWP, não vamos falar de LPS. Eu queria, como o Pedro falou, a nossa perspectiva hoje no mercado, a gente para tatear as coisas tem que se fixar numa perspectiva, né? E a nossa abordagem hoje do que o mercado tem e como ele oferece é mais ou menos nessa linha que eu vou falar com vocês agora, né? Quem tem aí em torno de 20 anos de carreira se acostumou aí aos escritórios dos projetos com os materiais salvos em pastas, com aqueles fluxos sendo feitos em comitês,
E aí, a grande novidade que a gente tinha eram softwares de planejamento que surgiram aí nos anos 90. Então, as novidades foram essas, né? Os computadores na mesa, o Project, o Primavera, os relatórios, as impressões. E a gente viu algumas tendências nos anos 90, 2000, de fazer alguma coisa de 3D, onde tem um valor agregado a mais. Tinha lá o Syncro na Petrobras. A gente via algumas tendências, mas via também muita, às vezes, falta de credibilidade, né? O fato da gente ouvir muito assim, o papel aceita tudo, né, Pedro? Isso aí até hoje a gente ouve, o papel aceita tudo. Tem uma distância entre o fazer e o planejamento. O planejador, às vezes, não ter muito a ida também na área. Então, ficava uma discrepância entre o que acontece na área, o que acontece no cronograma e as tecnologias. E a gente chegou num momento agora que é impossível a gente não falar no cenário disruptivo, né? A gente tem hoje tanta coisa interessante. Então você vê a gestão visual do empreendimento, você vê em projetos estratégicos, né, onde tem mais valor agregado, você vê o AWP, vê a Lean Construction chegando forte, vê o BIM, a inteligência artificial, que a gente já tem exemplos muito fortes da utilização dela, vamos falar um pouco nisso também. E de um cenário geral, dentro das corporações, você pega hoje a indústria de base, você tem técnicas também de selecionar projetos de uma maneira mais razoável, com algum tipo de cálculo, né, de análise multicritério ou algo assim, e você guardar o legado dos projetos que foram candidatados aí à aprovação. Então você tem um projeto, hoje a gente não tem recurso para tudo, né? Mas uma indústria hoje tem lá 50 candidaturas, todo mundo quer alguma coisa para colocar em melhorias, em sustaining, em modernizações, enfim, segurança operacional, e nem todos são escolhidos. Então, nesse processo, o cara candidata a 50 projetos, e aí só pode aprovar 10. Aqueles 40, às vezes, foi feito um trabalho de engenharia, numa filosofia de FEL, e o cara fez um trabalho de concepção, foi até alguns dos portões, e de repente aquilo é reprovado e fica na pasta de alguém, fica lá guardado em algum lugar. Então, da mesma forma que isso acontece de fluxos. O cara candidata projetos e aquilo não aparece consolidado de uma maneira prática na tela de alguém, procurando uma aprovação que inclui um comitê, por exemplo, que se sente numa mesa e dê notas para aquilo. Então, esse processo de carregar trabalho para o outro e o trabalho migrando num fluxo, isso também estava meio solto com essas ferramentas, né? Com esse cenário nosso dos anos 90, 2000, 2010. E agora surgiu muita coisa. Surgiu a Microsoft com as integrações dela, tem portais de fabricantes da Oracle, da EcoSys, uma série de portais que não só a parte de trazer as ideias à aprovação de projetos e depois trazer os projetos à consolidação, mas também entrega dos projetos. E dentro do ambiente dos projetos, aquele ecossistema que envolve RDO, que envolve aprovação de desenho. Um exemplo bacana desse é o ambiente de aprovação dos desenhos dentro do BIM. Sim. Que a gente tinha um negócio de mandar, né, o desenho o contratado manda para o contratante pela uma GRD, e o cara tem lá que aceitar e olhar e devolver comentado, e hoje a gente faz isso também no ambiente comum. Então, empresas, seleção de projetos, fluxos automatizados, as empresas têm paradas industriais, então a gente tem de novo estamos revivendo de novo, né? Nunca deixamos de viver, mas a situação do Goldratt, né? Da Meta, que conversa muito com o Lean Construction, mas especificamente numa rotina de uma empresa hoje, além da seleção, gestão de portfólios e as paradas que tem um viés de manutenção, você tem os projetos estratégicos, que são esses os grandes protagonistas, né? Onde você consegue aplicar o que tem de mais sofisticado, né? Você tem a construção de pontes, construção de refinarias, construção de empreendimentos que mudam a cara das empresas. E quando você pega um empreendimento desse, você não gere da mesma forma que outros. Uma das mudanças mais importantes e significativas são o uso de gestão de mudança, né? Você começa a ter uma política de possível pleito, você começa a ter uma política de monitoramento de riscos mais agressiva, porque pode se desdobrar um gasto a mais, e você começa a ter na parte legal também, que é você poder usar coisas como o LPS, o AWP e o BIM. E a gente teve essa felicidade de usar o AWP, o LPS e o BIM, só que a gente vê que em alguns casos isso fica assim num deslumbramento inicial. Nós tivemos recentemente, mostramos o modelo BIM do empreendimento no qual a gente está integrado aí e atuando junto na gestão.
e o gestor fica assim estupefacto, o cara fica imerso naquele modelo, ele tem a impressão que ele vai cair do prédio, ele tem impressão, ele tem insights com relação à localização, ele vê que aquele modelo está todo dividido de forma que ele pode cadastrar no SAP os componentes, que ele pode dividir aquilo, gerar listas, mas em vários casos, fica naquele deslumbramento do 3D e não se desdobra muitas vezes por falta de um recurso, de uma habilidade, às vezes um receio. Eu já fiz, mas não sei se esse BIM é isso tudo. Eu já vi extraírem listas de civil, mas não vi extraírem listas de tubulação e de elétrica. Não sei como é que isso se vincula ao cronograma. E aí você tem as empresas que contratam, que às vezes sabem fazer, mas a outra que está sendo contratada tem uma insegurança de fazer aquilo. Então, o nosso momento hoje aqui é para pegar um cara que sabe fazer e desmistificar um pouco dessa vamos dizer assim, manuseio do software, os eventuais problemas e as trocas de ideias que a gente pode ter utilizando e tendo os insights disso aí, não sozinho, né? O mercado hoje, a gente interpreta que está já apoiado em 3 pernas, a AWP, LPS e o BIM. Está vindo inteligência artificial, vamos falar um pouco nisso, mas eu acho que dá para a gente já começar o nosso do zero ao BIM com a 4ª dimensão. E aí o Pedro vai começar a transmitir a tela dele um pouquinho e a gente vai parando e voltando aí para trocar alguma ideia ponto a ponto. É isso aí. Antes da gente colocar a mão na massa, né? Acho que lá desse encontro da feira, o que chamou muita atenção é que todo mundo, assim, 90% das palestras ou dos palestrantes, ou até do network depois em intervalos, etc., são assuntos que estão muito fortes e que, de certa forma, eles estão conectados, né? Então, o BIM, que é a virtualização, né? É a virtualização da construção. O AWP, que falando de maneira lúdica, mais simples, é uma quebra da obra como um todo em pacotes. Esses pacotes, uma vez que eles são divididos em pacotes, você elimina as restrições e aí você tem pacotes sem restrições, liberados para execução, né? E aí depois você pega o LPS, que é uma metodologia de gestão e de planejamento, em que é uma metodologia puxada, né? Então você explode isso e aí tem algumas ferramentas dentro dessa metodologia, que é o Pool Plane, o Look Ahead, mas a gente não vai ficar falando muito de termos técnicos aqui. Mas assim, pessoal, o que está sendo praticado no mercado hoje? Você que é planejador, que é da área industrial, ou que é da área de CAPEX, OPEX, enfim. BIM, AWP, LPS, não é moda. Foram apresentados lá vários cases de sucesso, do que isso traz de vantagem, e falando de exemplos práticos, de resolução de conflitos, de você impactar na engenharia fora do método tradicional. Então você tem um maior impacto com menor custo, porque ter alterações em projeto é mais fácil do que fazer alterações na obra, né, como um todo. O Pool Plane ali, o LPS, uma assertividade no planejamento, acho que dá uma centrada, coloca um pouco o pé no chão, caiu um pouco por terra aquilo de você começar a obra com 100% do cronograma detalhado até o último nível, porque se você pegar um espaço de tempo ali de alguns meses, vai mudar, não tem como. Então o LPS veio para você investir energia de maneira mais organizada, sim. Num intervalo de tempo que foi estudado ali, provado, que você consegue ter uma certa previsibilidade, né? Até porque a construção tem fatores aí variáveis diferentes. Tem a ver com credibilidade também, né? Você tem um projeto de engenharia que vai te dar um BIM com quantitativos, você tem os quantitativos e pode ter um cronograma, pode ter os marcos, pode ter um contrato. Ninguém está dizendo que vai sair a moda caótica fazendo as coisas. Só que é o seguinte, depois que você tem um cronograma com os marcos principais e com os principais parâmetros, você assume a sua, vamos dizer assim, condição de parcialmente refém de uma análise um pouco mais cuidadosa. Então, cara, vamos pegar aí 4 meses e vamos pegar esses 4 meses, colocar a lupa nisso, esses 3 meses, vamos olhar como é que está a evolução desses quantitativos, como se houvesse fábricas dentro da obra de cada uma dos quantitativos, as formas, o aço,
no caso da civil, enfim, a quantidade, a unidade que se escolha para monitorar, vamos olhar aquilo em termos de principais entregáveis e fazer uma otimização. Por que a gente não consegue puxar aquilo, né? Vamos de trás para frente, né? O pessoal comentou, a gente tem várias contribuições, né? Mas que como que é diferente você planejar uma atividade e falar sucessoras dessa atividade que você está jogando para outro, do que você falar um marco e o que você precisa para cumprir esse marco. E você vem puxando, né? Que é o X da metodologia. A WP é começar com um fim em mente. Sim. E o LPS é puxar. Então, por isso que as coisas vão convergindo, né? E aí o BIM auxilia fornecendo um subsídio e uma base de dados para você aplicar. Mas vamos parar de enrolação, vamos colocar um pouquinho de mão na massa. A ideia, pessoal, a ideia que eu vou trazer aqui é tornar a coisa simples. O que a gente vai fazer aqui? Você, planejador, você que atua com cronogramas, com Project, com Excel, você que atua com cronogramas hoje, você vai ter condições de receber um modelo BIM, tá? Ou não BIM, às vezes vem um modelo sem muita informação, mas você vai ter condições de receber um modelo ou uma maquete, vamos chamar assim, quando não tem informações. E você vai conseguir linkar isso com o seu Project e simular esse modelo ao longo do tempo. Ah, mas para que serve isso? Só para ser bonito? Não. É bonito, tá? E vai trazer um valor agregado nas suas apresentações, que vocês vão ver que só por isso vocês já iriam querer fazer. Mas eu vou te dar um exemplo. Você pega um project lá com 3.000 linhas, né? E aí, humanamente, fica complicado de você validar aquelas sucessoras, predecessores, início, término, início. Você enxergar isso, ainda mais a pessoa que não tem muitos anos de mercado, você plotar o cronograma na sua mente e validar ele só de olhar para uma tabela é complicado. Uma vez, imagina cenários, né? Imagina cenários e de maneira dinâmica. Né? E aí o cara te pede para simular uma condição diferente. É outra história. Então, uma vez que você tem um modelo e você tem esse cronograma, você faz esse link, mesmo que num primeiro momento, de maneira mais macro, pelo menos você vai verificar se você fez a fundação antes de fazer o baldrame e a alvenaria está vindo depois. De maneira visual, didática e lúdica, você consegue detectar se tem telhado começando antes de você ter a laje, por exemplo. Então, isso é um dos motivos, né? Sim. Tem outros. Mas, vamos lá, vamos projetar a tela aí. Eu vou ir bem devagarinho. Eu deixei alguns pontos aqui adiantados para a gente não perder tempo operacionalizando a coisa, mas a gente vai fazer do zero, da tela inicial. Vamos projetar? Bom, vocês estão vendo a minha tela, é a tela do Navisworks, tá? A gente vai utilizar o software Navisworks. Aqui está o Project, tá bom? Então, essa aqui é a telinha inicial do computador. Abrir o software, ele vai abrir assim, tá? Nós vamos escolher um modelo, vou vir aqui em abrir. Eu tenho um modelo original, esse aqui que eu já deixei pré-adiantado para nossa conversa, vocês vão entender o porquê. E tem um final, porque ao vivo, né, pode travar o software, acontecer alguma coisa, a gente já tem um... Contingência, vai ensinando na prática o plano de contingência. Na prática, né? Você vai apresentar para o seu chefe, você não vai ter, né? Enfim. Então eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. É um arquivo NWD, tá, pessoal? Um arquivo mais leve. Não vou entrar muito no mérito técnico. Se você seguir esse passo a passo com um modelo, vocês vão conseguir obter o mesmo resultado, tá? Aqui, essa tela aqui, ela já está um pouco preparada. O que eu fiz aqui? Vamos supor que tivesse do zero, tá? Vocês iriam receber um modelo lá mais completão, ó. Daqui é um modelo maior. Ele tem uma série de componentes. Só que eu quero simular uma área em específico, tá? Aí eu já vou fazer um link aí com a WP. Não necessariamente você precisa ter a metodologia WP para simular o cronograma, beleza? Aqui eu vou dar um exemplo, porque é uma coisa que está bombando no mercado. Esse modelo, na metodologia WP, a gente quebra ele em áreas. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse camarada, que ele está grandão, vim aqui, ó, em sets, tá? Gerenciamento. E eu já criei aqui a minha pastinha planejamento 4D, tá? Aqui dentro da pastinha, eu criei aqui a minha CWA, que vai ser a nossa área de interesse.
Tá na tela. Tá legalzinho? Tá legal? Bom, a CWA que eu escolhi é essa daqui, ó. Eu vou vir aqui em Hide, esconder o que eu não quero. Essa daqui é a areazinha que a gente vai virtualizar ela, tá? Ah, Pedro, mas como é que eu faço isso? É bem simples, na verdade, tá? Essa árvorezinha de projeto aqui, a gente pode criar pastas nela, né? Então, eu poderia criar uma pastinha aqui, exemplo, etc. Dentro dessa pastinha, a gente pode criar novas pastas e aí você vem fazendo a sua estruturazinha, igual eu fiz aqui, ó. Tá bom? Como que eu separo a minha área, por exemplo? Eu vou pegar como exemplo aqui, vou fazer uma seleção, tá? Vou pegar aqui 2 elementos. Aqui eu seleciono com um retângulo, uma área de seleção, e aqui um elemento isolado. Eu clico, seleciono um conjunto de elementos, tá? E só clicar aqui, ó, Save Selection. Aqui eu posso colocar o nome. Eu poderia estar selecionando um grupo de elementos e ser uma outra CWA, por exemplo. Uma vez que eu faço isso, eu posso clicar fora, que ele fica salvo. Então, a única coisa que eu fiz para adiantar o nosso trabalho, até porque esse modelo aqui está muito bem estruturado, tá? Aqui vocês vão ver que eu tenho uma EAP bem bacana já estruturada nesse modelo, mas isso é um outro assunto, onde eu consigo com um simples clique isolar uma área. Isso daqui é uma tag que conversa com toda a engenharia, disciplinas, etc. Então o que eu fiz foi deixar pré-ajeitado aqui para nossa conversa, tá? Vou pegar aqui a nossa parte de planejamento e vou isolar o restante. Isso daqui é um modelo que eu seleciono aqui, posso vir salvar e crio ali a nossa seleção, nosso set, tá? O que eu vou fazer aqui? Dentro dessa áreazinha em questão, que eu chamei de CWA, que dentro do AWP, CWA é uma área, é uma divisão por áreas. Então você pega uma planta e pega por setores, isso são CWAs, tá bom? Eu criei aqui 2 CWPs. CWPs eu já quebro por disciplina. Então, nessa areazinha que a gente vai estudar, eu tenho a disciplina de civil. Se eu der eu gosto de deixar um save aqui de fácil acesso. Vocês vão ver aqui que eu tenho a disciplina só de civil. E tenho também uma disciplina só de mecânica, por exemplo. Então, CWP, uma boa prática aí é a gente quebrar por disciplina. Vou voltar lá do início. Vou pegar a nossa área de estudo e criei, tá? Aqui eu tenho as minhas IWPs, são os meus pacotes de instalação, de execução. Dentro da disciplina de civil, eu quebrei bem de maneira macro, tá? O que eu fiz aqui? Coloquei mesa de entrada. Então, é a civil, a obra civil da mesa de entrada, por exemplo. E aí eu tenho a parte de obra civil do forno e assim sucessivamente, tá? Isso daqui vai a um nível bem mais detalhado, tá? Como é que seria isso na prática? Eu iria pegar uma CWA, que é uma área, eu iria pegar uma CWP, que é uma disciplina. Dentro da disciplina de civil, as minhas IWP seriam, por exemplo, radier, número tal, parede, número Sim, Y. criar rastreabilidade e você, vamos dizer assim, apontar exatamente a ação do cara com comprometimento, com resultado, com quantitativo. Exato. E aí saber num cronograma grande ou numa lista grande se foi feito ou não e o que aconteceu, como você liberou. Exatamente isso. Okay. Agora aí você me pergunta, Pedro, mas e se eu não tiver isso? Se a gente não estiver aplicando a WP aqui, você ia estruturar a sua EAP do Project, tá? O ideal é ser o mais similar possível. Sim. Ou usar alguma tag, algum link, alguma coisa nesse sentido. Que o pessoal do Primavera aí, né, lembra dos Activity Codes, né? Você tem lá o código do desenho ou da EAP e você tinha diversos códigos para aumentar a rastreabilidade. É isso aí. Aqui você estrutura uma EAP, aqui onde está existente, eu mantive uma área só para contextualizar, para não ficar uma areazinha solta. Então eu tenho outras 2 áreas de apoio aqui, mas só de coadjuvante, tá? Uma vez que eu peguei esse modelo que eu recebi, ou essa maquete, e criei os meus sets, que são meus conjuntos de seleções,
Vou repetir o processo. Você seleciona os elementos que você quer, ou manualmente, ou através de uma caixa de seleção, ou através da árvore de projeto. Uma vez selecionado, você clica em salvar a seleção e dá um nome para ela. Depois você pode arrastar numa estrutura de pastas, enfim, fazer da maneira que for melhor, para ficar similar ao Proj. Okay. Então, vamos agora para o Proj, que aqui a ideia é fazer do zero, então, a princípio, teria que virtualizar e nem teria ali um cronogramazinho, nem deixei adiantado. E eu vou criar um Proj com uma estrutura similar a isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou lá, aí só toquezinho mesmo, né? Deixa tudo agendado automático. Nem vou ficar dando orientação sobre Proj aqui, porque a princípio é bem direcionado para planejadores e o objetivo não é ensinar ferramental, né? Vou colocar a data de hoje mesmo, de início do nosso projeto. E vou começar a dar o nome para as tarefas, né? Eu vou aproveitar aqui o meu arquivinho do Naves e vou dar o mesmo nome. O que é interessante aqui? E aí é bizu. Usa exatamente o mesmo nome e caractere, espaço ou caractere especial, maiúsculo, minúsculo, conta. Então usa exatamente o mesmo nome. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você vai ver depois o porquê disso lá na frente, né? Então vou estruturando aqui conforme, vou fazer bem rapidinho aqui pra gente... Depois a gente falar, por exemplo, como acontece, né? Você, planejador, quais são os personagens desse modelo aí que o Pedro está desenvolvendo? Você tem empresa de engenharia, você tem, se Deus quiser, né? Se você tiver tido cuidado, no caso da Owner, você tem um especialista em BIM do seu lado, para você não ficar nem na mão da empresa de engenharia, nem na mão do fabricante de software. Vamos falar um pouquinho, tá aqui na mesa, depois a gente vai falar um pouquinho do PIB e do PEB, que é um legado que a empresa tem para, vamos dizer assim, traçar os parâmetros aceitáveis, no caso dela, para o BIM. Até em qual detalhe ela vai, o que ela aceita ou não em cada disciplina. Então, a ideia é que a empresa tenha um especialista desse dentro da sua estrutura. Normalmente tem uma empresa de engenharia que desenvolve o BIM, né? Que é uma empresa que tem lá os seus engenheiros, os seus desenhistas e que desenvolve o BIM. E em algum momento esse modelo é entregue, depois de uma aprovação colaborativa, ele é entregue. E aí as pessoas que estão no escritório de projetos começam a querer brincar com aquilo, né? Olhar os detalhes, fazer algum tipo de imersão, fazer algum tipo de análise, vamos dizer assim, de exercício do desenvolvimento daquilo, que uma coisa é uma coisa desenhada, outra coisa é como construir aquilo, qual é a ordem, né? E aí, o que o Pedro está fazendo em termos de planejamento é que um planejador, junto com um cara forte de execução, costuma fazer quando vai participar de uma concorrência ou quando vai planejar uma obra. O cara senta e pensa num plano de ataque. Eu vou começar pelo lado norte, pelo lado sul, eu vou desenvolver primeiro a escavação toda, porque fica muito sujo para depois entrar o trânsito de equipamentos, ou eu não consigo mudar de fase porque eu tenho alguma restrição de alguma coisa que falta chegar. Então, isso é a entrada da quarta dimensão num desenho. Então, você tem um desenho com 3 dimensões, que veio de um desenvolvimento de alguém, com todos aqueles parâmetros lá, já te dá a lista de material, por exemplo, né? Gestão de projetos, a gente sabe que material crítico, ele já começa a ser comprado no início. Então, você já está numa condição que você consegue olhar a lista de material, comprar material, já discutiu os parâmetros de performance, enfim, altura de galpão ou operacionais, já colocou o pessoal da operação, da manutenção para conversar e tal, e você está passando para uma outra fase em que você requer aí aquelas figuras que são tão conhecidas para nós, que são os especialistas, os gerentes de projeto, e aí a oportunidade de você pegar um cronograma e vincular o modelo e começar a ver aquilo. E a gente não pode, você falou da parte impressionante da coisa, né? A gente não pode menosprezar ela em termos de aprovação em comitê, de questão de segurança do trabalho, né? A gente tem um trabalho desenvolvido forte aí de imersão em modelo BIM, porque vocês percebem isso, né? A quantidade de cuidado que a gente tem no meio industrial hoje para fazer as operações. Então você imagina, na hora do planejamento, você perceber que ia ter algum tipo de sobreposição, algum tipo de carga suspensa, algum tipo de restrição de espaço confinado,
Então, tudo isso você começa a descortinar, pegando aqueles caras da engenharia, que são voltados a desenhos e cálculos, e colocar para os malucos da obra, que são acostumados vamos dizer assim, restrições, a força de trabalho, a imprevistos, a sazonalidade, chuva, enfim. E aí, esse encontro que é a situação do project se encontrar com o desenho. É algo que eu creio que é muito significativo para o nosso mercado, né? E já entra também a questão de construtibilidade, né? Que é um assunto que está muito forte, que é disruptivo e que, assim, é muito bacana. Basicamente você analisar se aquilo é execuível, né? Se aquele guindaste que você vai alocar vai acessar aquele local, se ele vai conseguir patolar, enfim, virtualizar o içamento da carga, verificar a interferência de giro, etc, né? Mas vamos voltar aqui para a tela, vamos projetar a telinha. Nesse meio tempo, eu já deixei preparadinho aqui o cronograma. O que eu fiz basicamente foi pegar essa estruturazinha, trouxe aqui pro cronograma, dei uma duração de 10 dias para todo mundo e coloquei as predecessoras, de maneira bem simples, né? Salvei. Aí um pulo do gato importantíssimo aqui pra gente, vamos salvar como versão 2007, pelo menos pode ser até um toque meu, mas eu sei que no 2007 ele não dá problema. Você fala, aproveitando que você está falando de 2007, Project de 2007 e esse Naves... Esse Project, na verdade, ele é 2016. Eu que salvo ele na versão 2007. Tá, o arquivo... Mas é porque até uma versão X do Naves, ele só aceitava o 2007. Sim, então, sim. Aí peguei mania. Aí virou mania. Entendi, é o trauma, né? O trauma. Aí o que a gente vai fazer agora? O meu Project está aqui, tá? Eu vou deixar ele aberto aqui no computador, mas eu poderia fechar. O modelo está aqui. Eu fiz a mesma árvore. Eu vou acessar esse camaradinho aqui, que é o timeline. E o que eu vou fazer agora é importar esse cronograma aqui para dentro, para eu poder linkar ele com o modelo. A gente vem aqui, Data Sources, e eu vou adicionar aqui um Project 2007 a 2013, tá vendo? Então eu já pego lá o 2007, acabei de criar ele aqui, ó, esse V2 2007, e vou abrir ele aqui dentro. Aqui um negócio bacana, que é onde você diz para ele qual coluna do Naves vai linkar com coluna do Project. Isso eu lembro a primeira vez que você falou dessa ligação do cronograma com o desenho. Eu queria detalhes, né? Onde é que você vincula um com o outro? Aqui, aqui. Então eu vou pegar a data planejada, vai ser o meu start lá do Project, né? E a minha data finalizada, o meu final. A princípio aqui vou fazer só isso, tá? Task type não vou pegar nada, vou fazer só isso. Vou dar um OK aqui. E ele puxou aqui para dentro. Eu vou clicar com esse camaradinho aqui com o botão direito e vou mandar dar um rebuild, tá? É um comandozinho. Ele pulou para cá. Você vai ver que o nosso cronograma ele já está todo aqui, tá? Aí teria N linhas aqui, ele ia vir todo de uma maneira só. Aí é que tá o pulo do gato, tá? Eu vou pegar aqui só para simplificar, vou personalizar as colunas. Tem coluna que a gente não vai usar por enquanto, né? Vou deixar só essas daqui. E a gente precisa dizer aqui no software qual linha do cronograma está linkada a qual parte do modelo. Por isso que é importante você ter uma tag, alguma coisa que faça um link entre o cronograma e o modelo. Sim. Porque a gente consegue fazer isso de maneira automática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nesse botãozinho aqui, que é um Auto Attach, tá? E vou aplicar uma regrinha. Vou aplicar uma regrinha bacana. O que eu vou fazer aqui, ó? É até essa regrinha que já está colocada. Eu vou procurar na timeline, nas tarefas da timeline, na coluna nome, vou procurar uma correspondência nos meus sets. Entendi. Então, quando eu tenho um nome no cronograma correspondente ao meu set, eu consigo fazer isso de maneira automática. Então, eu seleciono esse camarada e dou um apply. Ó, esse pessoal aqui pulou para cá. Então, a gente já linkou ali, disse qual parte pertence a qual tarefa. Ah, Pedro, mas e se eu não tivesse? Você pode fazer isso de maneira manual também.
Vou criar aqui uma tarefinha exemplo, depois a gente exclui ela. Eu gosto sempre de organizar a coisa, é toque, né? Mas sim, porque facilita. Então eu poderia criar uma tarefazinha fictícia e eu venho aqui e seleciono um elemento qualquer e eu posso linkar ele direto aqui com o AutoAttach. Posso vir aqui na raiz, selecionar um elementozinho, clicar e arrastar. Já fiz. Isso aqui, imagina 3.000 linhas, você tem que fazer isso um a um. Então a gente utiliza o recursozinho de fazer isso de maneira automática. Só para deixar claro, você importa um cronograma do Project para ele trazer todas as atividades. Você conseguiria fazer isso sem o Project dentro do próprio Naves? Conseguiria, mas dá mais trabalho. Você vai conseguir operacionar. Quem é planejador, né, vai ter mais facilidade de operacionalizar e criar as tarefas. Que já sofre, né? Que aí já importa. Porque aqui você teria que fazer manual. Ele dá recursos aqui de criar tarefa, de fazer recuo, etc, né? Então a gente importou o nosso cronograma aqui para dentro. Já fizemos os links. Eu tenho que dizer para esse camaradinho aqui, ó, esse campo task type, se essa tarefa ela é uma tarefa de execução, de demolição ou se é algo existente. Entendi. A gente vai ter as 3 situações. Só que por default ele não vem com existente, ó, ele vem construção, demolição e temporário. Eu vou criar aqui um existente, só como exemplo. Até ir mais rápido pra gente não perder muito tempo. Vou colocar a aparência dele como modelo mesmo. Só isso. E aqui eu vou dizer o que é cada tarefazinha. Construção. Aí é pulo do gato, tá? Isso aqui poderia ser de maneira automática também. No Project eu poderia usar uma coluna personalizada texto 01, por exemplo. E quando eu importo o cronograma e eu digo quem pertence ao quê, eu poderia dizer que a task type ele vai incorporar o texto 01 lá do Project. E aí vinha automático também, tá? Só que eu vou criar aqui uma manual só para simbolizar o nosso existente. Vou dizer que o nosso existente ele vai do início ao fim da obra. Então vai até o dia 30/5 lá. Vou colocar aqui. Só para simular. E já vou criar uma aqui também adiantando, que a gente já está aqui. Vou chamar de câmera. Para que a gente consiga fazer um trajetinho de câmera também, que eu vou colocar até o final da obra. Então, basicamente está feito. Esse existente aqui vai entrar naquela existente nossa. O câmera eu não vou colocar como existente, mas acho que nem precisava colocar nada. Se não me engano, né? Eu vou criar agora, porque se eu fosse aqui na nossa simulação, a gente já tem uma simulação aqui já, ó. Vou fazer um testezinho, ó. Vou minimizar, vou dar um play. Tá devagar, vou mexer aqui no sets para ela ir mais rápido, ó. Vou colocar aqui 10 segundos, só pra a gente ver que eu já tenho uma simulaçãozinha aqui acontecendo, ó. O que tá verde tá sendo construído, depois que ele aparece já fica com a cor final, beleza? Mas vamos continuar. Vou criar um trajeto de câmera para dar um up aí na nossa apresentação. Vamos fazer isso aqui, ó. Na Animator. Vou criar uma ceninha nova e vou colocar uma câmera em branco. Depois vai estar gravado, é só pegar o passo a passo lá. Criei uma cena, uma câmerazinha em branco. E eu já vou fazer um trajeto de câmera imaginando a minha simulação, de como ela vai ser. Eu vou dar um clique nesse camaradinho aqui, que é como se fosse o início. Então eu dou um clique aqui e arrasto para uma próxima condição, para uma próxima vista. Vou até fazer diferente, tá? Vou pegar mais afastado e vou vir aproximando, que vai ficar legal. Ó. Vou colocar uma câmera nova para ficar zeradinho. E aqui eu vou vir daqui de trás. Coloquei um frame. Eu vou vir aproximando aqui para frente. Dou um outro clique. Importante arrastar antes de clicar. Vou para um outro ponto de vista.
esse trajeto de câmera fica bem legal também. Vou para um outro ponto. Salvo. E vou construindo. Não precisa se apegar a esse espaço de tempo aqui, não. Porque depois a gente pode mexer nele. Tô construindo aqui, ó. Você vai ver que fica... O efeito é bem bacana. Em termos de abstração, você consegue visualizar bastante coisa antes, né? Consegue. E depois você pode rodar a simulação com ou sem esse trajetinho de câmera também. Que eu vou mostrar como também, de maneira bem simples. Tá bom. Se eu der um stop aqui, ó. O trajeto de câmera que a gente fez foi esse daqui. Você consegue ajustar a velocidade de transição arrastando essas bolinhas aqui. Aí a gente fez esse trajetozinho de câmera. Olha só. Você tinha um modelo e tinha um proje. E aqui a gente está fazendo passo a passo, mas você consegue fazer isso em poucos minutos. Né? Sim. Aí você já fez um trajeto de câmera bacana. A gente vai colocar esse trajeto de câmera lá no nosso timeline. O que a gente vai fazer aqui? Vou desligar o nosso Animator. Vou voltar lá na timeline. E aqui na nossa câmera eu vou habilitar uma coluninha aqui que se chama animação. Vou dar OK. E vou dizer para ele, ó, essa tarefa vai utilizar a cena 1. Aqui no existente, faltou eu colocar o meu attach. Tá aqui, acabei de ver. Não tinha nada aqui. Agora quando eu vier aqui no meu simulate, tem o pulo do gato. Se eu der play aqui, do jeito que está, só vai acontecer a simulação. Já tá já. Porque aqui em sets, coloco, ó, câmera 1. E eu vou ajustar agora o tempo para 60 segundos. Vamos ver como é que vai ficar. Vou minimizar aqui um pouco mais. Eu só ajusto depois, por isso que aquele tempo da câmera não importa muito, porque você ajusta aqui, ó. Agora já começou a ficar legal. 60 segundos vai ser muito, eu vou botar aqui 30, porque senão ninguém aguenta. Ó. Ó. Não tem tempo, né? Pronto, 30 segundos. Ó como é que o meu trajeto de câmera, ele acabou casando ali legal com a fase de construção, tá vendo? Mas é porque a gente já fez direcionado. Aqui em cima o pessoal já tá vendo o dia, né? A hora, o dia, semana. Tem como a gente dar uma personalizada nisso aqui também. Então, rapidamente eu peguei aquele cronograma, o modelo, simulei. Vou fazer uma última coisa aqui que é bacana, a nível de informação. Eu vou vir aqui, vou mexer ali em cima no descritivo, só para ficar mais organizado. Ctrl e Enter. E tem aqui também, esse aqui é de data, vou colocar aqui o percentual, legal, percentual, vou colocar aqui também que é interessante de ver também, as atividades que estão correntes, aqui em cima mudou, então eu consigo ver o meu percentual da minha obra, 10%, as atividades que estão rolando já com o código AWP, e a minha simulação. Isso aí a gente gastou 20 minutos aqui fazendo com calma. Realmente foi impressionante. Agora imagina você, planejador, pegar um modelo, pegar o proje, fazer isso e levar para uma apresentação assim, coisa de 1 hora, lógico, você já tem que ter ali o modelo, o cronograma, e levar isso. Isso vai agregar nas suas apresentações? Isso vai agregar para você explicar ou mostrar o cronograma de maneira lúdica para alguém que não é da área, por exemplo, que no projeto não vai enxergar nada? Ganha-se, né? Ganha-se bastante. O cara que... Vamos fazer assim, um caminho para o cara que não tem nada hoje, né? Contratar o BIM. Contratar com BIM. A gente já tem evidências de que não é mais caro. Não precisa ser mais caro.
Então, o caminho para o cara contratar em BIM é ele fazer uma seleção de empresas capacitadas em desenvolver engenharia em BIM. E ponto. Isso aí não tem muito... Eu agregaria um passo ainda antes. Você que vai contratar uma engenharia em BIM, né? Às vezes um gerente geral, alguém que... Enfim, PMO, alguma coisa do tipo. Tenha ou na sua equipe ou uma consultoria para te assessorar na contratação. Sim. Porque tem pontos chaves ali de como contratar, questões jurídicas, questões técnicas, até para analisar aquilo que você vai receber depois, né? Então, a gente falou um pouco da empresa bem-aventurada, que é a empresa que tem um cara que faz essa ponte, né? Estou aqui na mesa com alguns livros de alguns colegas, a gente vai falar um pouco, mostrar aqui, né? Mas dentre eles tem o nosso plano de execução do BIM e o plano de implantação do BIM, que é justamente isso, né? A empresa vai começar a navegar por esse mar de BIM e ela costuma pagar engenharia por padrão, ela costuma aprovar engenharia por GRD, ela costuma ter empresas de engenharia que não tem BIM e ela, de repente, vai fazer esse passo e está preocupada. E aí, de repente, tem um cara com esse know-how, ele começa... isso aqui nada mais é, né? Além de todas as especificações dos detalhes de como é que vai se desenvolver o BIM, eu estou começando do zero, então para mim a engenharia civil precisa ir menos no detalhe, mas a engenharia de tubulação talvez tenha que ir mais no detalhe, combinar os parâmetros, eu vou usar só o Navis ou vou usar algum outro módulo que o pessoal da engenharia gosta mais de usar porque é mais refinado, eu vou manter esses arquivos na minha central de arquivos ou não, eu vou homologar isso junto à minha TI, e isso, por exemplo, pode ser até um pouco burocrático, né? Então, assim, todo esse caminho você é assessorado por alguém, por uma empresa especializada, não em engenharia, não em software e não em obra. É uma empresa que enfim, é como se fosse um PMO de engenharia, né? É como se fosse uma empresa que traduz, que assessora de fato para escolher. Se você faz uma contratação precipitada ou por conta própria, vai acontecer, você vai frustrar a sua equipe, porque você vai tentar implantar uma coisa. E quando a gente fala de implantação ou de execução, envolve pessoas, processos e infra. E se você tira um desses pilares, se você tem pessoas, processos, não tem infra, vai ficar todo mundo com ansiedade. Sim. Ou depressão. Se você tem pessoas e infra e não tem processo, a coisa vai virar uma bagunça. Se você tem processos e infra e não tem pessoas, você não faz nada. Então a coisa precisa ser organizada e bem pensada. E quando a gente fala de implantação, tem uma visão estratégica da empresa, na parte de implantação. Quando a gente fala de PEB, que é mais na parte de execução, é mais técnico, é como aquilo vai ser feito, onde, quais os critérios. Inclusive, o critério de medição é um ponto importante. Então, ou você tem uma equipe já com um know-how para poder fazer essa contratação, a gestão dessa engenharia, né, desses entregáveis, essas análises qualitativas e técnicas, ou você precisa ter uma consultoria para não se perder, não gerar frustração, não perder investimento. Isso aí é fundamental. Mas faça, né? Mas faça bem. Faça bem. Até porque o ótimo é inimigo do bom também. Começa a fazer. Então, assim, tá aqui, é um livro mesmo. Você acaba o processo com um legado, é um padrão em que você, depois, logicamente, passando por melhorias, você diz para sua organização como você vai lidar com o BIM. Então, não tenho BIM, passo a ter o BIM, passo a ter as listas saindo de um modelo, eu passo a lidar com o modelo, eu passo a aprovar num ambiente de aprovação colaborativa, eu já tenho os arquivos, tá? Eu quero vincular o cronograma, o Pedro mostrou aí a situação que não é rara, né? Você tem em todos os lugares de projeto, você tem o cronograma, pelo menos o geral, e aí você quer fazer aquilo começar a ser executado e aquilo não, de repente, se desdobrar em atraso, se desdobrar em estouro de orçamento, que é uma realidade hoje das obras, né? A gente está falando muito de gestão visual, isso já é um passo para gestão visual. Além de tudo que a gente falou do BIM aqui, da situação de você extrair listas, aprovar colaborativamente e ter essa questão da parte lúdica de escolher, a gente não pode deixar de falar da inteligência artificial. Eu não vou citar exemplos aqui de softwares, né? Eu até me impressionei, a gente tem um artigo publicado agora recentemente em que a gente fez um benchmarking
e listou aí, eu me surpreendi, eu confesso, eu conhecia 3, mas nós achamos facilmente 8 aí, softwares, que é o seguinte, esse cronograma que o Pedro carregou, ele tem ligações, e algumas dessas ligações são obrigatórias. Você não tem como fazer uma coluna sem ter feito a fundação dela, e assim são coisas obrigatórias. Outras ligações, o coitado do planejador, baseado em premissas, baseado em restrições, baseado em estratégias, ele constrói. E aí tem o pessoal que fala, não, você constrói nivelando recursos, você constrói nivelando recursos estabelecendo prioridades, você constrói na mão mesmo. Entra cenários, né? E aí o planejador faz um cenário, faz 2, faz 3, faz 10, mas ele não faz muito mais que tem uma 10. limitação até de tempo, né? Eu nunca vi nenhuma obra com muito tempo, né? Para poder... na verdade, a gente deveria, né, investir muito mais tempo do que a gente investe hoje em engenharia e planejamento, né? Você vai cortar árvore, 6 horas, 4 deveria ser afiando um machado, né? Exatamente. Mas é fato, a rotina é que as coisas têm uma urgência sempre, né? E aí o cara começa a fazer esse processo e de repente ele não tem a visualização do final, do onde vai se desdobrar o desenho, onde vai ter aquela parte prática, né? Então isso é uma dificuldade e essa parte do BIM, ela consegue de alguma forma contornar isso aí e dar resultados diferentes do que a tradição da gestão de projetos, né? Então, a gente também no Project Controls, o pessoal teve um insight interessante que é assim, eu vou chegar no Project, eu vou colocar numa coluna as ligações obrigatórias, eu vou colocar numa outra coluna as ligações de construção, as ligações de premissas, porque eu quero achatar a curva. E essas ligações de premissas, elas poderiam muito bem ser um nivelamento de recursos. Ou poderia ser alguma outra coisa. Mas o fato é que elas são diferentes de uma ligação obrigatória. E aí a grande beleza da coisa, além de toda a aplicação da inteligência artificial na gestão da administração contratual, na situação do antepleito, da ata, de pesquisar todo o banco de documentação do projeto em segundos, de ser um conselheiro, um consigliere aí do gestor, de tudo isso, tem a situação da inteligência artificial conseguir traçar esses infinitos cenários, igual o Monte Carlo faz com a parte de riscos. Centenas deles. Então, assim, não dá mais para segurar, pessoal, essa situação do BIM, porque nós já estamos na outra página, né? O BIM, a separação do project das ligações obrigatórias das não obrigatórias, é o passo que a gente precisa para fazer simulações de cenário infinitas e escolher um cenário em que, por exemplo, né, o software que a gente faz referência aí, você tem guindastes ou equipamentos de movimentação de carga, você tem o preço de mobilização de outros equipamentos, você tem o tempo de mudança de local desse equipamento e você tem uma limitação de trânsito desse equipamento. E aí ele já faz todo o estudo e propõe cenários de qual equipamento vai chegar que dia, que vai para onde, qual o melhor cenário, é melhor ter guindaste ou ter ponte, ou ter o acesso liberado ou não ter nada, e ela já faz, é incrível mesmo. Então isso assim, não esperem por isso. Tendo BIM, tendo cronograma, tendo simulação de cenário, a gente falou que ia falar um pouco nisso, não tem como não falar. O AWP que o Pedro falou dos empacotamentos, importante para a rastreabilidade, importante para você liberar uma área de construção e aquilo ter um monitoramento do que está de fato sendo entregue. E do LPS, eu trouxe aqui colegas, né? Só para não deixar de citar, nossos colegas de mercado, Lean Construction para resultados, do Luiz Gustavo, colega nosso da Falcone aí. Tem muita gente boa no Brasil hoje trabalhando com Lean. O Alex Amarante, da linha de balanço, fez um trabalho bacana aí de análise das pequenas indústrias que surgem na obra, de cada uma das disciplinas, de cada uma das famílias. E só para não perder, né, o nosso colega aí de congressos, o Aldo, né? O Aldo Dória. Peguei vários autografados. O Aldo andou dando uns livros autografados aí pro Pedro Citelli no último congresso, em busca da obra perfeita. Esse pessoal que trouxe a gente até aí, né, com tanto legado em obras de projeto de capital. O LPS hoje, gente, a gente aplicou num projeto e assim, é muito difícil você fazer um trabalho de qualidade como esse que o Pedro mostrou, de ter um modelo em 3D, de fazer um cronograma, de ter
eventualmente aí uns pacotes de trabalho bem estabelecidos, mas o projeto não entrega no prazo. E aí? O projeto não entrega no custo. Isso hoje é uma... Eu vi vários reportes aí de consultorias, de empresas especializadas, e hoje o diagnóstico de que a indústria da construção, o método dela encontrou um cenário de falência é uma unanimidade. De que ela não absorveu os princípios que a indústria produtiva já absorveu há anos, há décadas, e que teve esse desperdício. A gente vê isso muito em obra que é dentro de indústria. Você tem indústria produzindo com tudo que tem de lean possível, e você vê a obra fazendo algumas coisas... O BIM nasceu disso, né, cara? Assim, o BIM, essa metodologia surgiu para tentar trazer para a construção civil o avanço que teve no agronegócio. Na época era a indústria 4.0, hoje já nem sei em que zero que está mais. Mas o BIM ele nasceu para tentar trazer de volta a competitividade no setor da construção civil, para que ainda fosse vantajoso investir em construção civil. Assim, na verdade, ele nasceu para isso, né? Então você tá naquele caminho que a gente traçou, você não tem BIM, você passa a ter BIM, você faz o trabalho de cronograma, você faz um trabalho técnico, tem lá o nosso de CMA que você aplica no cronograma, você começa a estudar o AWP, e aí? E a parte do Lean Construction? A gente tem aí a experiência do Lean Construction aplicado. A gente imagina o Lean Construction muito a princípio como LPS, como Last Planner System, né? A gente começa a ver depois que tem uma série de outras coisas também ligadas à administração contratual, tipo a documentação de como você toma algumas decisões, né? A gente imagina, por exemplo, você olhar um modelo desse, a quantidade de insights que você tem com relação a escolhas. Eu vou levantar uma parede mais, eu vou tirar uma interferência, e essas escolhas não são documentadas. Então o Lean tem ferramentas para documentação de escolhas, de escolha por vantagem, tem de descrição de problemas e soluções, até você entrar de fato na parte de execução, que é hoje um exemplo no mercado brasileiro importante, é o Last Planner System, de fato, muito como um seguro contra atraso, né? Só tenho usado o Last Planner System como seguro contra atraso. Você vislumbra muito mais rapidamente que está acontecendo um desvio, e você compromete muito mais cedo as pessoas que são ligadas à execução com o LPS. Então, é um caminho natural. Você tem um modelo desse, você abre um local desse de construção e você começa a fazer a quebra das atividades de acordo com os 5 níveis do Last Planner System, que é o Pool Planning primeiro, depois o planejamento de marcos lá no Look Ahead, normalmente pega 6 semanas, planejamento semanal e o comprometimento do Last Planner lá do cara que faz, para aprender com relação aos desvios, o PPC, o planejamento cumprido lá de acordo com o que foi programado, que não foi atingido, ou eventualmente fazer um histograma das principais causas, que são causas, não tem como elas serem mais comuns, né, as causas de atraso ou causa de não cumprimento dos PPCs diários, e aí o projeto começa a ficar com cara de parada de manutenção, como era antigamente lá, mas obviamente que de uma maneira mais estruturada. Então, em termos de software, o que você vai gastar, em termos de parcerias, de seleção de parcerias, até chegar a essa situação do LPS e do AWP, vai ser além dessas seleção de um cara de engenharia que já tem o BIM, de uma especificação, de uma consultoria voltada a uma especificação de serviço de BIM, e depois as licenças, por exemplo, pode ser até da outra empresa que está fornecendo serviço, ou você ter algum conjunto de licenças se for um banco seu. Fora isso, treinamento das pessoas que se envolvem em LPS, que se envolvem em AWP. Tem lá as consultorias que é altamente recomendável que seja... você tem uma parceria de uma consultoria dessas no início, de pessoas que têm prática de fato, né, no LPS e no AWP, para fazer os primeiros, para fazer os manuais, e apontar para os contratos colaborativos de inteligência artificial. Vamos sair dessas conjecturas aí e começar de fato a usar para passar desse ponto de ser um deslumbramento com 3D, para a gente se candidatar aí a usar o que vai vir por aí, que está vindo já, né? Muita coisa forte de inteligência artificial. Pedro, dificuldades, o que você acha mais aí de interessante
a princípio do cara ter o software, o cara tem o cronograma, o cara desenvolve, seria realmente buscar mais informações e aí, se for o caso, reconfigurar alguma coisa aí para ver cenários diferentes dentro dentro do modelo, certo? E aproveitar o que ele tem para entregar, né? Assim, dificuldades serão muitas, né? Acho que nem vale a pena focar, porque a gente poderia elencar várias aí, porque é inerente do processo, né? O que eu deixo de dica é contratar bem, estruturar bem o desenvolvimento da engenharia, e aí não estou falando de modelo, estou falando do desenvolvimento da engenharia, e fazer um planejamento bem estruturado, pensado desde o início, começar com um fim em mente, é o ponto-chave, é fazer o básico bem feito, arroz com feijão bem feito. E é isso que é isso que a Pluralsight busca, é isso que a gente faz, né? Nossos profissionais tem valor agregado e know-how para poder estar agregando e apoiando nossos clientes nesse dia a dia, né? Acho que é isso aí. Fora o manual que você entrega em 3D, né? Que vira um menu em 3D da planta que você está fazendo. Aí já está entrando depois já em manutenção e operação, né? Que a gente já consegue estruturar o modelo com toda a biblioteca de engenharia de segurança e dados de instalação, comissionamento e operação também. Bem lembrado, bem lembrado. Temos aí, eu falei que a citar, a gente tem um programa, no programa de treinamento da academia, tem uma linha de safety, tem uma linha de segurança com a imersão para percepção de riscos no modelo BIM. Então o Pedro Citelli foi lá e escondeu no modelo um buraquinho aqui. Esse já é outra vertente já, né? Uso que você pode dar para treinamentos de segurança ou de acesso de trajeto seguro, ou cursos, por exemplo, esse aí que tinha nível básico, intermediário, onde a pessoa entra e tem que detectar os riscos ali dentro do modelo com óculos de realidade virtual, e dá para fazer treinamentos em massa e etc, né? Pessoal, estamos fechando aí 1 hora de transmissão. Isso aí. A gente, sexta-feira, né? A gente não quer passar muito do limite aí, transmissão ao vivo. Vamos disponibilizar esse arquivo no Academia Pluralsight, para quem não conhece. Tem o www.academiapluralsight.com.br, é um site que não é o site principal da Pluralsight. Enfim, se tiverem nessa jornada alguma inspiração, precisarem de alguma ajuda nesses insights todos que a gente teve aqui, conta com a gente. É isso aí. Chama para trocar ideias, estamos à disposição. Tem a Pluralsight que está no LinkedIn, no Instagram, a gente tem os nossos contatos aí. Muito provavelmente vamos nos esbarrar em alguma feira dessa aí, né? A gente está gostando muito de ir em feira agora. E bom ter estado com vocês aí esse tempo. E até a próxima, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado.